Olá, meus amigos, boa noite. Uma alegria te receber aqui com a gente. Nessa noite a gente dá continuidade a uma série de mensagens que eu tenho chamado de A Cultura da Mesa. E hoje a gente vai para a mensagem 2 dessa série, chamada de Casa em Casa. Então eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Essa mensagem é tão preciosa para nós, porque além de trazer uma realidade bíblica clara que eu quero compartilhar com você, ela fala muito daquilo que é o nosso DNA como igreja, como Cornerstone, aquilo que o Senhor tem nos falado, que tem queimado no nosso coração nesses dias, e eu estou assim com o meu coração queimando para compartilhar isso com você. Então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, a palavra do Senhor diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza ou simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Queridos, esse texto é a forma que Lucas escolheu resumir a vida da igreja primitiva. Nessas poucas palavras, ele resume a forma que a igreja nasceu, se desenvolveu e como ela se movia. E é muito fácil olhar para esse texto e perceber que todo ele tem como foco principal o relacionamento. Em primeiro lugar, o relacionamento da igreja com Deus, mas depois uns com os outros. Então, a igreja primitiva, ela nasceu e se desenvolveu na mesa. E eu quero mostrar isso para você. Mesmo nesse trecho tão curto, Lucas fala duas vezes. Primeiro ele diz: perseveravam no partir do pão, e depois ele diz: diariamente partiam o pão de casa em casa. Então ele fala ali de comunhão, ele fala de estar junto, ele fala de ter tudo em comum, ele fala de suprir as necessidades uns dos outros, ele fala de permanecerem não só juntos, mas unânimes. Ele fala de fazerem as refeições juntos, com alegria e simplicidade de coração. Ele fala de estar na mesa e ele fala de orar e adorar ao Senhor juntos. E qual era o resultado de tudo isso? Era uma igreja que refletia a vida de Jesus e atraía cada vez mais e mais pessoas. Então, a grande verdade é que esse é o modelo de Jesus, de igreja. Jesus formou esses 12 homens, esses homens multiplicaram o seu depósito, eles fizeram novos discípulos, e o modelo de ser igreja dos discípulos de Jesus é esse. E eu quero mostrar para você que quando nós nos afastamos dessa realidade simples, nós nos afastamos daquilo que é o modelo bíblico de ser e de viver igreja. É claro que algumas coisas mudam, é natural que a gente venha desenvolver estratégias, nós edificamos, construímos modelos, estabelecemos estruturas, mas a base do que é ser igreja, que é o nosso relacionamento com Jesus e o nosso relacionamento uns com os outros, isso é o fundamento do que é ser igreja, e isso não pode mudar. A gente não pode substituir o valor da mesa por nenhum outro. Infelizmente, eu digo que muitas vezes nós temos edificado instituições incríveis, mas para isso a gente tem perdido a igreja. Se por um lado nós temos ganho a qualidade em estabelecer instituições, muitas vezes a gente tem perdido
a natureza, a essência daquilo que é ser igreja. É claro que eu não sou ingênuo a ponto de tentar defender ou acreditar que nós devemos evitar todo tipo de organização. Pelo contrário, é claro que existe sim um nível de organização que é necessário e eu vou dizer que é até indispensável, né? Então, eu tenho, hoje, a estrutura da igreja aqui, ela é muito pequena ainda, então só eu e a pastora Dani somos ministros de tempo integral, e a verdade é que a gente faz tudo aqui hoje. Então eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou o zelador, eu sou quem faz a contabilidade da igreja, eu sou quem cuida das obras, de toda a preparação aqui, e é muito fácil de perceber como a igreja ela precisa, sim, de uma parte não só organizacional, mais institucional, né? Então, para funcionar, a gente precisa de licença dos bombeiros, nós pagamos impostos, nós prestamos conta para a Receita Federal, a gente contrata serviço, nós temos uma conta em banco, mas a igreja nunca deveria deixar de ser igreja para se tornar uma empresa, mesmo tendo todas essas responsabilidades. Existe uma comparação que é muito simples, mas fala de uma verdade. Quando a gente olha para aquilo que é uma estrutura de família, é claro que existe uma série de responsabilidades que pesam principalmente sobre o pai de família, sobre aquele que é o cabeça de uma família. Então, eu como pai, eu sou casado, eu tenho 3 filhos, e existe uma série de responsabilidades sobre mim. Então, eu preciso trabalhar, eu pago impostos, eu pago luz, eu pago água, eu pago uma casa para minha família morar. Quando os meus filhos nasceram, eu precisei fazer um registro deles junto ao governo, então meus filhos foram registrados. Existe uma série de questões institucionais que envolvem uma família, mas uma família nunca será uma empresa. Da mesma forma que um pai nunca vai prover boas dádivas para os seus filhos, porque isso está previsto na Constituição. Pelo menos um pai de acordo com os parâmetros bíblicos. É claro que hoje a gente vê gente sendo presa porque não paga pensão para os filhos. Agora, quando a gente vê o que é um modelo de família, um pai nunca vai dar alimentação, roupas, boa educação para os seus filhos, porque isso está previsto na Constituição. Você nunca vai ver um pai chegando para os filhos e falando: não, eu vou te colocar numa boa escola aqui, eu vou prover educação, eu vou te alimentar, eu vou dar roupas para você, porque isso está previsto na lei, está previsto na Constituição brasileira. Não, mas um pai faz isso porque ele é pai, porque ele ama seus filhos, ama sua esposa, e fazer bem para os seus filhos, para a sua família, é o que realiza o pai. Então, isso fala de ser família, fala de amor, de comunhão, de mesa, de dividir a vida, da vida na vida, de ser uma casa e não de ser uma empresa. E a igreja deveria se mover da mesma forma. E existe uma coisa muito importante aqui, que talvez seja a centralidade dessa segunda mensagem sobre a cultura da mesa, que eu quero compartilhar com você, que é a pergunta: por que a casa é tão importante? E eu quero mostrar para você que existe uma verdade teológica, existe um princípio bíblico aqui, que ele precisa ser entendido, compreendido e enraizado no nosso coração, na nossa vida, no nosso comportamento, na nossa forma de viver a igreja. Então, quando a gente olha para o livro de Atos, 3 vezes a Bíblia traz a mesma declaração, que diariamente eles se reuniam no templo e de casa em casa. Isso está no capítulo 2, versículo 46, capítulo 5, versículo 42 e capítulo 20, versículo 20. No capítulo 20, versículo 20, em vez de usar a palavra templo, ele diz: eles se reuniam diariamente de casa em casa e publicamente. Ele está falando da mesma coisa. Eu quero ler esse texto com você. Então, se você for rápido de Bíblia, abra ali comigo Atos capítulo 20. Versículo 20, Paulo está dizendo assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, de vou-la ensinar publicamente,
e de casa em casa. E eu acredito que quando a gente olha para as 3 vezes que a Bíblia traz essa expressão, dizendo que a igreja se reunia diariamente no templo, de casa em casa, a primeira pergunta que a gente precisa fazer é: se eles se reuniam todos os dias no templo, por que eles precisavam se reunir de casa em casa também? Ou se eles se reuniam diariamente de casa em casa, por que era necessário se reunir no templo também? Apesar de eu acreditar que nem todas essas pessoas estavam reunidas todos os dias no templo e todos os dias de casa em casa, a verdade é que essas reuniões aconteciam diariamente. E eu acredito que essa resposta seja muito importante para que a gente consiga entender um dos princípios elementares sobre aquilo que Jesus deseja para nós como a vida natural e cotidiana da igreja. Como eu falei, apesar de não acreditar que essas pessoas estavam em todas as reuniões, todo dia na casa e todo dia no templo, o fato é que essas reuniões aconteciam diariamente. A pergunta aqui é: por quê? E eu creio, e eu quero te mostrar que o fato de eu crer nisso está embasado nas Escrituras. Eu creio que eles se reuniam diariamente no templo e de casa em casa, porque essas 2 reuniões eram reuniões com propósitos completamente diferentes. As reuniões maiores, elas eram importantes por algumas razões que eu quero destacar para você. A Bíblia fala que na segunda pregação de Pedro, o número de convertidos subiu para cerca de 5.000 pessoas. Então Jesus discipulou 12 homens, aqueles 12 depois viraram 70, que a Bíblia fala que Jesus mandava à frente dele, nas cidades onde ele estava para ir pregar. Depois no Pentecostes nós vemos 120 pessoas. Quando Pedro termina a sua primeira pregação, o número cresce para cerca de 3.000, e depois da sua segunda pregação, mesmo sem ter um apelo no final, mesmo Pedro e João sendo interrompidos, ainda sem terminar a mensagem, o número de convertidos cresce para quase 5.000 pessoas. Agora pense algo comigo, a Bíblia diz que esse povo se reunia diariamente nas casas. 5.000 pessoas, se nós fôssemos dividir essas pessoas em casas, seriam necessárias 250 casas ou 250 reuniões para congregar toda a igreja. Se a gente pensar que cada casa abrigava mais ou menos 20 pessoas. E quando você estuda um pouco de história, você vê a realidade do tamanho, do perfil daquelas casas, eu acho muito difícil, que existissem muitas casas que conseguiriam abrigar mais do que 20 pessoas, talvez a grande maioria delas até não chegasse a isso. Então você precisaria que estivessem acontecendo 250 reuniões para agregar essas 5.000 pessoas nas reuniões nas casas. Outra coisa que a gente precisa entender é que a grande maioria dessas pessoas eram novos convertidos. Então eram judeus que haviam ouvido o evangelho da salvação, haviam crido que Jesus era o Messias e se agregaram à igreja. Mas todos eles eram novos convertidos, a imensa maioria. E uma liderança ainda estava precisando ser formada. E é claro que todas essas 5.000 pessoas, no mínimo, precisavam de orientações básicas, eles precisavam da doutrina apostólica desde o mais básico. Então os apóstolos precisavam tocar essas pessoas, precisavam estabelecer doutrina e precisavam edificar liderança. Agora imagina comigo como que seria se os apóstolos tivessem que passar por 250 reuniões para treinar casa por casa, o povo que estava sendo edificado, não só para ser igreja, mas para se tornar liderança também. Então, para mim, parece óbvio que a reunião no templo, ela era muito importante, não porque esses caras eram judeus, não porque os convertidos acreditavam ainda que o templo era um lugar santo, importante, ou que era um lugar de culto, ou era sagrado, não.
Quero destacar isso, porque toda vez que você fala na reunião do templo, tem alguém para dizer, mas o templo, eles não se reuniam porque o templo era santo. Concordo com você. Jesus havia trazido um novo conceito de templo, ele havia ensinado que agora nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus havia ensinado que não existia um lugar de adoração, mas que o Pai procurava não um lugar para ser adorado, mas que ele procurava adoradores que adorariam em espírito e em verdade. Então eu creio que essas reuniões no templo, elas eram importantes por dois motivos básicos. O primeiro é que o templo era um excelente campo missionário. A grande maioria desses novos convertidos eram judeus e o papel deles era evangelizar os judeus e, com certeza, o templo, que era onde as pessoas iam cultuar, orar, era um excelente lugar para se evangelizar e para se apresentar o evangelho do reino. Mas, em segundo lugar, essas reuniões no templo eram reuniões em um lugar que era suficientemente grande para que os discípulos, os apóstolos, conseguissem ensinar a sã doutrina e instruir a igreja como um todo. A gente não precisa fazer muita conta para pensar que essas reuniões tinham perfis totalmente diferentes. Eu quero ler isso com você depois, como era a dinâmica das reuniões nas casas, como as pessoas podiam contribuir, falar, perguntar. E você não precisa fazer muita conta para pensar que numa reunião com 5.000 pessoas, onde todo mundo pode levantar a mão, perguntar, contribuir, falar alguma coisa, ninguém consegue ensinar nada. Essa reunião estava acontecendo até hoje, né? Então, a gente precisa entender algumas coisas aqui. Essas pessoas, elas não se reuniam dentro do templo, aonde só o sacerdote podia entrar. Aonde essas pessoas se reuniam? Elas se reuniam naquilo que a Bíblia chama do pórtico de Salomão, ou seja, o pátio do templo, né? Então era um pátio externo, como se fosse ali uma grande praça, que era um lugar que podia agregar muitas pessoas e era um lugar público. Então o pátio leste do templo era chamado de Pórtico de Salomão, porque esse templo aqui não era o templo que foi construído por Salomão, que foi destruído. Esse templo aqui era o templo do tempo de Jesus, era o templo que foi reconstruído por Herodes, mas havia uma parte antiga do lado leste do templo. E acreditava-se na época que aquela parte leste do templo continha ruínas daquilo que tinha sido o templo construído por Salomão, né? Então, que existia uma parte velha daquelas paredes do templo que continha ainda parte da alvenaria daquilo que foi um dia o templo de Salomão. Então, por isso que essa lateral era chamado de Pórtico de Salomão, reforçando. Eles não se reuniam no templo porque ele era santo, não. Nós podemos dizer que eles se aproveitaram daquela grande estrutura ampla e pública do templo. É muito interessante que os historiadores dizem, eu vi uma vez um historiador e um engenheiro dizendo o seguinte, que as paredes do templo, elas tinham cerca de 8 metros de altura. Então eram paredes realmente muito altas e ela tinha uma espécie de uma cobertura de madeira, né? Como se fosse assim uma varanda de madeira. Então esse historiador e esse engenheiro estavam dizendo o seguinte, que provavelmente aquela estrutura, né, fazia uma espécie de uma concha acústica que tornava possível que um homem falando fosse ouvido por milhares de pessoas. Então a Bíblia fala ali que na segunda pregação de Pedro, só o número de convertidos, de pessoas que aceitaram o Evangelho, cresceu para 5.000 pessoas. A gente não sabe quantas pessoas estavam reunidas naquele lugar. Só o número de convertidos era 5.000. Então, aquele lugar era um lugar que cabiam muitas pessoas e aí os apóstolos podiam pegar todas as pessoas que se reuniam nas casas e dar uma instrução, estabelecer doutrina para a igreja como um todo. Agora, normalmente, quando eu falo isso, alguém levanta a mão para dizer assim, não, você está enganado. Eles não se reuniam no templo como igreja, eles eram perseguidos, eles se reuniam no pátio, não era porque o templo era sagrado, concordo com você.
Mas eles dizem assim, eles não se reuniam no pórtico de Salomão como igreja, eles iam lá só para evangelizar. Querido, eu quero mostrar biblicamente para você, porque eu olho para as Escrituras, eu não consigo acreditar nisso, isso não corresponde com aquilo que a Bíblia diz para mim e para você. Por quê? Em primeiro lugar, todas as 3 vezes em que Atos usa a expressão no templo e de casa em casa, todo o contexto do texto está falando sobre a vida da igreja, sobre a vida comunitária da igreja, de como ela vivia e se movia. Então eles evangelizavam no templo, com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, será que era só isso? Olhando para a Bíblia, eu creio que não. Eu quero, se você puder, abra comigo em Atos capítulo 5, a partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e costumavam reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém, o povo lhes tributava grande admiração. Então, olha que interessante algumas expressões aqui. Em primeiro lugar, ele diz assim, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. É claro que essa reunião em comum acordo fala muito mais da igreja se reunindo como igreja, em concordância, do que em uma ação evangelística. Né? Eu acho muito interessante que o texto, inclusive, ressalta que as demais pessoas, quem eram as demais pessoas? Os que não eram convertidos, eles não ousavam juntar-se a eles. Então ele está falando que a igreja tinha uma reunião, que algo da igreja acontecia ali, e as demais pessoas não ousavam se juntar a esse grupo, mas ele conclui dizendo, mas tratavam eles com muito respeito, admiração. Esse texto é muito claro para mim. Então muita gente diz, houve perseguição. Tem perseguição sim para frente. Nós não podemos misturar os tempos. Quando a gente vai um pouquinho para frente, em Atos capítulo 9, versículo 26 até o 31, a Bíblia fala mais um pouquinho ali sobre a vida da igreja, e o texto fala que a igreja gozava de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e muitas pessoas estavam sendo salvas. Então era um momento de paz para a igreja. Agora, um pouquinho para frente, em Atos capítulo 5, versículo 42, é para mim quando esse texto fecha completamente. Isso se encaixa muito com o contexto da época, né? Então, existem muitos relatos históricos dizendo que vários grupos diferentes se reuniam no pátio do templo, né? Não só ali os fariseus, saduceus, mas que existiam outros grupos, inclusive alguns historiadores dizem que alguns gentios que eram simpatizantes do judaísmo, eles não se reuniam, não se juntavam ao judaísmo completamente, não abraçavam a doutrina, mas eram simpatizantes, ouviam os mestres, costumavam se reunir também no pátio do templo, né? Então eu vi até um historiador dizendo, olha, Cornélio é um bom exemplo disso. Então haviam grupos diferentes. E ali um pouquinho para frente, em Atos capítulo 5, a partir do versículo 42, para mim é onde a gente mata a charada aqui. A Bíblia diz assim, e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e anunciar a Jesus como Cristo. Aqui é muito interessante porque a palavra grega traduzida como ensinar é a palavra grega didasco, que fala de ensinar, de instruir e fala de estabelecer doutrina. Agora, quando a Bíblia fala aqui sobre anunciar, a palavra grega traduzida aqui é o agelizo, que significa evangelizar ou anunciar as boas novas. Então, ou seja, fica claro para mim que existiam 2 coisas que a igreja fazia aqui, existiam 2 motivos para a igreja se reunir lá. O primeiro deles
era para evangelizar. Mas, em segundo lugar, era também no pátio do templo, onde os apóstolos conseguiam ensinar, estabelecer doutrina para a igreja como um todo. Então, era ali no pátio do templo, onde as igrejas nas casas se reuniam para serem instruídas pelos apóstolos. Então, essa ideia de que as grandes reuniões eram importantes, inclusive, é fortalecida por Paulo em mais de um momento. Eu queria que você abrisse comigo em Atos capítulo 19, a partir do versículo 8. Então, olha que interessante, Paulo está nessa região e ele começa a evangelizar, e ele começa a ensinar, e ele vai para a sinagoga, e quando a gente lê as cartas de Paulo, é muito claro ver que aonde Paulo estava, ele reunia pessoas na sua casa, ele recebia pessoas na sua casa, não só ele, mas seus discípulos também. Então a gente vai ver Priscila e Áquila, a Bíblia fala isso várias vezes, sobre a igreja que se reunia na sua casa, fala de Filemon. Então era algo comum receber as pessoas na sua casa, mas não era só isso. Atos capítulo 19, a partir do versículo 8. A palavra do Senhor diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostraram empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, o que a gente vê nesse texto é que, apesar de Paulo, ou além de Paulo, receber as pessoas na sua casa, ele se reunia também na sinagoga, e não só ele, só para evangelizar, mas seus discípulos estavam ali também. Mas quando ele percebe resistência dos judeus e vê que os judeus estão falando mal do caminho ou do evangelho, a Bíblia diz que ele passa a se reunir em outro lugar, que é numa escola de um cara que tem um nome muito peculiar, chamado Tirano. Então, por que Paulo reúne seus discípulos ali? Porque era um lugar onde cabia mais pessoas, ele conseguia instruir essas pessoas numa maior quantidade, né, em um tempo menor. E, mais uma vez, nós vemos aqui que o uso das maiores reuniões, além da casa, é importante para que haja uma instrução apostólica. Historicamente, quando a gente estuda a história, você percebe que mesmo no início da igreja primitiva, logo depois ali dos primeiros anos, algumas pessoas de posse começaram a ofertar suas casas para a igreja. E então essas pessoas se mudavam dessas casas, e essas casas passaram a ser usadas exclusivamente para a reunião da igreja. Então, toda aquela mobília ela era tirada dali, os quartos eram esvaziados, transformados em sala, e lógico que uma casa, provavelmente casas de pessoas que tinham a condição financeira mais favorável, a ponto de poder dar uma casa para ir morar em outra, então ofereceram suas casas para que elas funcionassem exclusivamente para a reunião da igreja. Elas foram chamadas na história de casas-igreja. Até uma curiosidade, a mais antiga delas foi encontrada na região da Síria, no lugar chamado Endura Europos, e data de 233 depois de Cristo. Muitas ruínas foram encontradas, mas essa foi uma casa que foi encontrada intacta, com várias figuras de momentos históricos da Bíblia pintadas nas paredes. Aquilo era uma forma de instruir pessoas que, em sua grande maioria, eram analfabetas, Então, infelizmente, esse lugar até foi destruído, acho que há 4, 5 anos atrás, pelo exército islâmico. Mas o fato é que essas casas passaram a existir para abrigar a igreja. Agora, é claro que essas reuniões não substituíam as pequenas reuniões, as reuniões que aconteciam na casa, o partir do pão, mas elas possibilitavam que um número grande de pessoas fosse instruído ao mesmo tempo. E é claro que isso é importante. O que é importante destacar aqui também é que, apesar
de ser muito bom a gente ter uma estrutura, a gente ter um lugar melhor, maior para se reunir, para celebrarmos juntos, para darmos instrução para o povo, isso nunca vai substituir as reuniões nas casas e nunca vai substituir a importância da mesa. São coisas diferentes. A verdade é que a gente precisa, em primeiro lugar, estar muito mais preocupado em ser um templo, do que em ter o templo. Nós precisamos estar muito mais preocupados em ser igreja do que em frequentar uma igreja, né? Ou uma estrutura como igreja. São coisas diferentes, apesar de caminharem juntas, né? Agora nós precisamos, mais uma vez, estar mais preocupados em ser um templo do que em ter um templo. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas, que unidos em torno da pedra angular, que é Jesus, que é o fundamento, nós edificamos uma casa espiritual. Por quê? Porque a igreja não é o prédio, a igreja é a comunhão dos santos. Olhe rapidamente para alguns textos comigo. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Esses textos que eu vou ler com você são 4, e eles falam muito sobre como era o dia a dia, a vida natural da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 26. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, um tem salmo, outro tem doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, ainda outro interpretação, e seja feito tudo para a edificação. De quem? Do corpo, da igreja. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Mais um texto, Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E um último texto, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Queridos, quando eu olho para todos esses textos e muitos outros, principalmente esse último aqui de Hebreus, que é tão usado para falar sobre congregar no templo, eu vejo que essa realidade da vida da igreja, ela se encaixa muito melhor naquilo que acontece dentro das casas, naquilo que acontece nos grupos pequenos, naquilo que acontece na mesa, do que com aquilo que acontece nas grandes reuniões. Esse nível de troca, de exortação mútua, de todos poderem participar, é lógico que isso se encaixa muito mais na mesa, na casa, do que nas grandes reuniões. Então, uma coisa que a gente precisa entender, que é uma grande verdade para nós, é que a vida da igreja, ela parte da casa para o templo, e não do templo para casa. Na verdade, eu quero dizer para você que a gente nem deveria usar essa expressão templo. Né? A gente acredita tanto nas reuniões nas casas, que inclusive isso é importante você saber, você que está chegando agora, você que quer fazer parte conosco dessa família espiritual, daquilo que Deus está fazendo nesse lugar, você precisa saber isso. Se a gente tem alguém que não falta um domingo,
Todos os domingos essa pessoa está aqui, mas ela senta lá atrás, ela bate palma no louvor, ela vem aqui, ela traz seu dízimo, sua oferta, e ela assiste a mensagem e vai embora, ela não perde um domingo, um culto, mas ela não está dentro de uma célula, de um grupo pequeno, de uma Livingstone, que são os nossos cultos caseiros. A gente não considera essa pessoa um membro. Para nós ela é um visitante contínuo. Por quê? Porque a vida da igreja não acontece aqui na grande reunião. A vida da igreja acontece nas casas, ela acontece na mesa. É na mesa que nós conhecemos as pessoas, que nós sabemos como está a sua vida, que nós conseguimos confrontar, que nós conseguimos ajudar essa pessoa a crescer, que nós conhecemos o testemunho dela, que ela é pastoreada, acompanhada, que nós nos tornamos participantes da vida dela. Isso acontece na casa e não nas grandes reuniões. Por outro lado, se nós temos alguém que de repente isso acontece, a pessoa mora num bairro distante, ou até na região metropolitana da cidade. Nós temos algumas pessoas aqui na igreja que moram fora de Curitiba, na área metropolitana. Às vezes são pessoas que têm filhos pequenos, que não têm carro, e é um grande desafio sair para essa pessoa da onde ela mora para vir congregar com a gente. Então talvez ela venha um culto por mês, ou um culto a cada 2 meses, mas às vezes essa pessoa está dentro da célula, ela está abrindo a sua vida, está se expondo, está expondo o pecado, está recebendo aconselhamento, está sendo pastoreada pela nossa liderança, está sendo discipulada, e a gente entende que esse sim é o pastoreamento efetivo, ela está tendo um acompanhamento próximo. Nós entendemos que essa pessoa, mesmo que ela quase não venha no domingo, ela é sim um membro da igreja. Por quê? Porque a vida da igreja ela não acontece no domingo, a vida da igreja ela acontece nas casas, ela acontece na mesa. É ali que a gente consegue conhecer as pessoas, conhecer a família. É ali que nós conseguimos discipular, confrontar, conhecer intimamente. É nos grupos pequenos e na mesa que a vida da igreja acontece. Então, mais uma vez, a vida da igreja, ela parte das casas para a grande reunião. A vida da igreja, ela acontece nas casas, nos relacionamentos, na mesa. E aí, no domingo, nós só nos juntamos aqui para celebrar e para instruir a igreja como um todo. Agora, o desejo do meu coração é que cada casa aonde o corpo de Cristo se reúne, cada casa é uma igreja. E, por outro lado, eu quero que essa igreja seja só uma casa onde nós nos reunimos. As casas que são igreja e a igreja que é uma casa. A gente quer que esse lugar aqui seja só a casa onde nós podemos ter comunhão num grupo maior. Mas a igreja acontece nas casas. As casas que são igreja e a igreja que é uma casa. Agora, essa é uma verdade tão preciosa, tão importante. A verdade da mesa, a cultura da mesa é um princípio tão fundamental, tão importante, que eu percebo como o diabo quer distorcer isso. O pastor Silas Fernandes foi meu primeiro discipulador, é um grande amigo. Ele costumava dizer assim, olha, quando o diabo não tenta te esfriar, não consegue te esfriar, ele pode tentar queimar você. E eu vejo que, infelizmente, existe uma tentativa do diabo de queimar essa verdade da mesa. Por quê? Como que isso é feito? A impressão que eu tenho é que falar de mesa virou moda. Então, tudo é mesa. Então, eu faço um congresso, um seminário, e eu coloco 4 ministros para discutir sobre um tema, e eu chamo isso de mesa. Eu faço um curso online que é para um número restrito de pessoas. Então, olha, eu vou dar um curso aqui, eu vou fazer uma escola, um treinamento para 100 pessoas só, e eu chamo esse curso online de mesa. Há pouco tempo foi lançado aí o Clubhouse, então entravam lá pessoas para discutir um tema específico, e as pessoas estavam chamando isso do quê? De mesa. Queridos, eu não estou falando contra essas coisas, todas essas coisas podem ser interessantes, elas podem ser boas, elas podem ser edificantes, mas elas não são mesa dentro do conceito bíblico. Infelizmente, a gente tem uma tendência de institucionalizar tudo.
Agora, a mesa de verdade, a mesa dentro daquilo que Jesus nos ensinou, ela é muito mais do que um curso, ela é muito mais do que uma reunião, do que uma live ou qualquer outra coisa. Né? A gente tem uma tendência de institucionalizar tudo quanto é princípio verdadeiro. Agora, a mesa de verdade, ela fala de vida na vida, ela fala de dividir a nossa vida uns com os outros e dividir a vida de Jesus uns com os outros. Então, mesa fala de família. E isso exige exposição, exige amizade, exige compromisso, exige entrega, exige cuidado, exige amor e exige um tempo de construção. Por quê? Porque mesa de verdade fala de família, fala de relacionamento. Eu entendo que o ministério itinerante é uma parte muito importante daquilo que Deus tem para mim como chamado. Eu lembro que, alguns anos atrás, eu imagino que faz uns 7, 8 anos, eu estava num culto de jovens, lá na comunidade Alcance, o pastor Luciano que ministrou a palavra naquela noite, a gente teve um culto muito especial, a presença de Deus veio de uma forma muito forte, muito peculiar, e a gente teve um culto incrível, e eu lembro de sentar no púlpito e olhar para aquela igreja com muita paixão, com muito amor, e quando o culto terminou, eu lembro que eu puxei o pastor Luciano de volta para perto de mim, eu falei, pastor, eu estou com uma coisa queimando aqui no meu coração, e eu estou com um desejo, era quase assim o finzinho do ano, eu estou com o desejo de fazer um propósito de não viajar mais ministrando o ano que vem, e focar o ano inteiro só aqui na igreja para investir nos jovens. E eu achava que o Luciano ia achar isso a coisa mais incrível do mundo, o pastor Luciano Subirá ia falar, poxa, que legal isso, fique aqui na igreja. E eu lembro que o pastor Luciano olhou para mim e falou assim, Farley, não prometa isso. Não faça um voto com Deus acerca disso. Eu falei, por quê, pastor? Ele falou, cara, claro que eu quero que você invista na igreja, é claro que é notório que Deus está fazendo algo muito especial aqui. Ele falou, cara, mas o seu ministério itinerante é parte daquilo que Deus te chamou para fazer, é parte da sua vocação, do seu propósito e do seu chamado. E como foi especial entender aquilo de um outro jeito. E, queridos, eu posso dizer para você que o ministério itinerante é, sim, uma parte muito importante daquilo que Deus tem para mim. Então, é muito especial aquilo que, às vezes, que você faz numa viagem, numa igreja, às vezes, numa conferência. Você poder instruir, edificar, estabelecer doutrina, liberar uma palavra profética, ensinar a palavra. Muitas vezes você vira uma chave numa igreja. Às vezes você passa um final de semana numa igreja e coisas acontecem. Existe um ambiente profético ali, coisas são liberadas. Há pouquinho tempo atrás eu recebi uma ligação de um cara muito precioso, chamado Jamerson, lá do Rio Grande do Sul. E eu estava num culto na igreja dele, em Camaquã, e eu não conhecia ele, mas Deus me deu uma palavra profética e no meio de um congresso eu chamei ele e falei, cara, Deus tem um chamado para você como pastor. E eu falei, eu não sei nem por que eu estou fazendo isso, mas a direção que eu tenho de Deus é que eu não podia falar isso só para você, eu tinha que falar isso diante da igreja. Isso fazia uns 3 anos já. E ele me ligou e ele falou, Farley, nesse final de semana agora eu vou estar sendo ordenado. Ele falou, você sabe, eu era um empresário, estou deixando as minhas empresas, e você, ordenado, e minha esposa como pastores, a gente está deixando tudo para abraçar nosso chamado ministerial. E ele falou, e aquele dia, aquele congresso, a palavra que você liberou para nós virou uma chave, não só na nossa vida, mas na vida da igreja, e muitas coisas aconteceram. Então, querido, isso tudo é muito especial. Mas eu quero dizer para você que nada disso se compara àquilo que é construído na igreja local. Faz 11 anos, mais ou menos, que eu viajo ministrando, e isso é muito precioso, é muito especial o que acontece nas viagens. As viagens cansam com o tempo, mas o que Deus faz nessas igrejas, na vida das pessoas, isso é muito precioso. Mas aquilo que é construído na igreja local, a amizade, o estar na mesa, dividir a vida com as pessoas, o ver as pessoas crescerem, amadurecerem, casarem,
terem filhos, você apresentar os filhos, você fazer casamento, ver as pessoas formarem família, corresponderem ao chamado, amadurecerem, você se tornar participante da vida, da história, do chamado, do amadurecimento dessas pessoas, é algo que não tem preço. É com certeza a parte mais gratificante do ministério de qualquer pastor, de qualquer ministro. Então, viajar e pregar numa igreja, numa conferência, conhecer ministros que você admira, falar no estádio, tudo isso é muito legal. Agora eu quero dizer para você também que normalmente a parte mais preciosa das viagens não é quando você está pregando no púlpito, não é quando o evento está acontecendo, mas é quando tudo acaba e você senta na mesa com um pequeno grupo de pastores e líderes e ali a gente divide a vida, nós dividimos experiências, nós consolamos uns aos outros, nós exortamos, estimulamos, construímos amizade, ali é a parte mais preciosa. Esse tempo de mesa com pastores, nas viagens, dessas reuniões na mesa, nasceram amizade a ponto de pastores quando tiveram um problema, quando se envolveram com pecado, de ter a liberdade. Uma amizade foi construída a ponto de líderes desses me ligarem, confessarem pecado, pedirem ajuda. E eu já fiz isso, já pude ajudar, já pude pedir ajuda. E nós nos servimos mutuamente, nos estimulamos em amor, cuidamos uns dos outros. E isso que é mesa de verdade, isso que é ser igreja de verdade. Agora, muitas vezes, os pastores são pessoas extremamente solitárias, são cercadas de gente, mas são solitárias. Você sabe que o primeiro casal que me discipulou era um casal de pastores que eram psicólogos também, minha esposa é psicóloga, isso me persegue. E a psicologia tem muitas verdades, e uma das coisas que a psicologia diz é que uma das coisas que mais pode matar é uma coisa chamada solidão. É um dos maiores prejuízos, danos para a alma, é uma coisa chamada solidão. Agora, a solidão não é necessariamente você estar isolado, estar dentro de uma caverna, ou estar no meio do mato. Muitas vezes, principalmente os pastores e líderes, são pessoas que às vezes estão cercados de gente, mas são extremamente solitários. Por quê? Porque esses pastores não têm relacionamentos. O único relacionamento que elas têm são com as suas ovelhas e elas não são amigos das ovelhas. Não são amigos das suas ovelhas. Na verdade, eu cresci ouvindo que pastor não pode ser amigo de ovelha. Com toda a experiência, depois de mais de uma década no ministério pastoral em tempo integral, eu vejo que esse pensamento é só uma tentativa de proteção pelos pastores. Agora, não é um pensamento bíblico e não é um modelo que Jesus deixou. Eu vejo que essa é uma tentativa de se proteger, de se esconder, de guardar a sua vida, para que as pessoas não avancem demais, mas eu vejo que isso não tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina e nem com o modelo que Jesus deixou. Eu quero que você abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 15. Jesus diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Desculpa. O que Jesus está dizendo aqui é: eu divido a minha vida com vocês. Vocês sabem o que eu faço, vocês me conhecem, vocês estão dentro da minha casa. Eu divido com vocês o que o Pai me fala, eu divido o que está para acontecer, eu divido o meu chamado, eu divido os meus pensamentos, a minha angústia. Vocês têm feito parte da minha vida. E Jesus chama aqui os seus discípulos de amigos. Na verdade, pelo menos 6 vezes nos evangelhos, Jesus chama os seus discípulos de amigos. Querido, quando eu olho para os meus discípulos,
E eu vejo que essas são pessoas que estão dentro da minha casa. Eu tenho discípulos aqui para testemunharem, para dizerem como isso é verdade. Então, os meus discípulos são pessoas de dentro da minha casa, são pessoas que têm a liberdade de abrir a geladeira, são pessoas que convivem com os meus filhos. Os nossos filhos são os melhores amigos. Eles estão dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, são pessoas que viajam de férias com a gente. Eu tenho 3 filhos. Então, e eles fazem aniversário quase tudo meio junto, ali por maio, tem quase que fazer um consórcio quando você quer fazer festa. Então, às vezes a grana está curta, você não vai fazer festa, uma grande festa, então, olha, vamos fazer alguma coisa simplesinha, pequenininha aqui, mas vamos celebrar a vida dos nossos filhos. Então, a gente faz um bolinho e chama só quem? Minha mãe, meu sogro, minha sogra e os nossos discípulos. São as pessoas mais próximas de nós, são os nossos melhores amigos, são pessoas que estão dentro da nossa casa, que estão na nossa mesa e estão dentro da nossa vida. E elas conhecem, sim, tanto as nossas qualidades quanto os nossos defeitos. A última noite de Jesus como homem, junto dos seus discípulos, eu falei aqui na semana passada, e isso mexe demais comigo, pensar no que Jesus escolheu para fazer na sua última noite como homem. Ele chama esses caras para a mesa, ele lava os seus pés e ele serve eles com a sua mão. Então, por que isso é tão importante? Primeiro, porque é o modelo de Jesus. Esse é o modelo que Jesus discipulou, esse é o modelo que Jesus deixou. Jesus pregou para multidões, mas ele discipulou 12. E esses 12 eram seus amigos, estavam dentro da sua casa, estavam na mesa comendo com ele, eles estavam juntos. E na sua última noite com esses discípulos, Jesus diz: vocês precisam reproduzir isso que eu estou fazendo. Jesus tinha 12 amigos, eles estavam dentro da sua casa. E Jesus fala: olha, vocês vão reproduzir isso pelas nações. Jesus diz: vocês não vão só pregar o evangelho, mas vocês vão pregar, batizar, e vocês vão fazer discípulos, os ensinando a guardar tudo que eu lhes ordenei. Sabe qual é a diferença? Às vezes eu olho para a Bíblia, e quando você olha para os 12 discípulos, dá até uma agonia em você, porque você vê os 12 caras que Jesus escolheu para mudar a história da humanidade, para fundar a igreja, e aí você vê Pedro sanguíneo, colérico, irritado, impetuoso, você vê João que só queria reclinar no peito de Jesus, você vê Tomé incrédulo, você vê Judas traidor, e eu já olhei para isso e pensei: puxa, mas se Jesus tivesse gastado esses 3 anos e meio para fazer uma escola para treinar 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, se Jesus tivesse usado todo o tempo que ele demandou para estar com os discípulos, se ele tivesse gasto todo o tempo para fazer uma escola e edificar 1.000 alunos, será que ele não teria sido mais efetivo? Com certeza, no final desses 3 anos e meio, talvez Jesus tivesse até mais de 1.000 alunos, mas provavelmente ele não teria nenhum discípulo. É claro que eu não estou pregando aqui contra as escolas, eu só quero mostrar para você que ser um aluno é muito diferente de ser um discípulo. Jesus pregou para milhares, mas ele discipulou 12. Por quê? E entenda, eu preciso que você entenda isso comigo. Eu vou falar de uma grande verdade para você agora. Estabelecer regras é muito fácil. Você estabelece regras e você vai ter pessoas dispostas a se submeter a elas. Então, estabelecer regras é fácil. Agora, criar uma cultura é um grande desafio. Ensinar um modelo é fácil, agora dividir um coração é um trabalho longo, exige investimento e muita intencionalidade. Ensinar como fazer é fácil, mas o que fazemos, com que coração fazemos, aí é outra história. Você sabe por que esses modelos de célula, isso não é uma crítica, seja G12, M12, MDA, qualquer coisa, qual é o grande desafio disso? E por que funciona muito para algumas igrejas e não funciona para outras? Porque
ensinar um modelo é uma coisa fácil, é uma coisa que uma apostila e uma cartilha resolvem. Agora, ensinar um coração, não só o que fazemos, mas por que fazemos, isso é um desafio, isso exige discipulado, isso exige mesa. Eu tenho líderes comigo aqui que estão comigo há mais de 10 anos. E essas pessoas estiveram todos esses anos com a gente, desde o começo, dentro da nossa casa, e nós sempre comemos junto, aleluia. Então a gente está junto, a gente divide a vida, a gente está na mesa. Então esses discípulos, eles sabem como nós vivemos, eles conhecem as nossas qualidades e eles conhecem sim todos os nossos defeitos. E eles continuam com a gente. Sabe por quê? Porque eu quero dizer para você que aparentar ser um homem de Deus diante do púlpito, em cima do púlpito, é muito fácil. Agora, eu costumo dizer que o que me aprova como um homem de Deus e como um pregador não é o intervalo entre não é o que eu faço no intervalo entre subir no púlpito e descer do púlpito de volta, mas o que me aprova como homem de Deus e como pregador é o que eu faço no intervalo entre descer do púlpito até subir nele de volta. O que me atesta como homem de Deus e como pregador não é aquilo que eu falo, mas essa é a minha vida, é condizente com isso. E ninguém consegue esconder aquilo que é por muito tempo quando tem convivência. Quando você está caminhando junto, quando você está junto, quando tem convivência verdadeira, você não vai conseguir esconder quem você é. Inclusive, eu ouvi na minha vida, na minha história, de muitos pastores: olha, você não pode ser íntimo das suas ovelhas, você não pode ser amigo das suas ovelhas, porque senão elas vão descobrir as suas falhas, seus defeitos, suas limitações, e elas vão confundir as coisas, e elas vão perder o respeito por você. E eu quero dizer que parte disso é verdade, porque trazer as pessoas para perto de você, para dentro da sua casa, para a sua vida, para a sua mesa, isso faz com que as pessoas, em um curto período de tempo, quando essa convivência é verdadeira e intensa, num curto período de tempo, essas pessoas vão sim perceber que você tem defeitos, que você tem debilidades, que você tem limitações. Vai ser impossível que essas coisas não apareçam. Mas essas pessoas não vão só ver isso, se você for um homem de Deus de verdade. Elas vão perceber também, quando eu olho para essas pessoas que há tantos anos, mais de 10 anos, eu tenho gente comigo aqui que está andando comigo há 20 anos. E essas pessoas que andam há tanto tempo conosco, elas conhecem sim os nossos defeitos, mas elas conhecem também a forma que nós lidamos com esses defeitos. Elas sabem que a gente está tentando melhorar, elas sabem que nós sabemos pedir perdão e como isso é importante. Eu não consigo acreditar numa liderança que não sabe pedir perdão. Sabe por quê? Porque nós erramos. Por melhor que seja o líder, vai errar. Quando as pessoas entram na igreja, a gente faz uma promessa. Olha, 2 promessas. A primeira, aprendi isso com o pastor Luciano. A primeira, do mesmo jeito que você foi livre para ir, você é livre para ir embora quando você quiser. E a segunda promessa é: a gente vai errar com você. É lógico que a gente não vai errar querendo errar, a gente vai errar tentando acertar. Mas, querido, nós erramos. Quem trabalha, quem faz, quem serve, acaba errando. Agora é muito importante aprender a saber pedir perdão, dizer: cara, me perdoe. Eu tenho certeza que todos os discípulos que estão com a gente aqui, muitas vezes, eles nos ouviram falar: olha, me perdoa. Foi horrível o que eu fiz, eu errei, eu falei com você. Então essas pessoas que andam com a gente há tanto tempo, elas não conhecem só os nossos defeitos, mas elas sabem como nós lidamos com eles. Elas sabem que nós sabemos pedir perdão, que nós sabemos reconhecer os erros, que nós sabemos confessar. Elas sabem que nós nos arrependemos, elas sabem que nós prestamos conta. E elas estão há tanto tempo conosco, não porque elas acham que nós somos perfeitos, mas porque elas conhecem tudo sobre nós, tanto os defeitos quanto as qualidades. E eu quero dizer para você que, sobretudo, apesar das qualidades, apesar dos defeitos, apesar das limitações, elas sabem que nós somos de verdade.
São pessoas que estão dentro da nossa casa, que sabem do meu relacionamento com a minha esposa, do meu relacionamento com os meus filhos, que está longe de ser perfeito, mas o meu relacionamento com Deus, com as Escrituras, a minha fidelidade, e apesar de eu ter muitas limitações, muitas falhas, muitas debilidades, eles estão conosco, porque eles sabem que nós somos de verdade. Eles sabem que nós somos de verdade. Então, só a convivência, só o dividir a vida, só o estar na mesa traz essas coisas. E eu quero dizer para você que uma das coisas que mais nos realiza no nosso chamado, no nosso ministério, é poder perceber que nós reproduzimos nas pessoas não só um jeito de fazer uma coisa, mas nós reproduzimos um coração nelas, nós reproduzimos um DNA. E eu olho para esse grupo de pessoas e eu posso olhar e dizer, nós temos o mesmo DNA, nós somos uma mesma família espiritual. Cada um com as suas características e peculiaridades, e como a gente valoriza isso. Então, quando as pessoas chegam na igreja, a gente quer entender quem essa pessoa é, que forma ela expressa seus dons, suas qualidades. A gente não quer robotizar ninguém e nem fazer uma produção massiva. A gente quer que essas pessoas coloquem para fora as suas características. Quantas vezes eu levantei líderes de louvor e às vezes no comecinho esse cara chega para mim e fala, pastor, o que você quer que eu toque? E eu falo, cara, eu quero que você toque, que você ministre aquilo que está queimando no teu coração. Quais são as canções que estão queimando em você, que você vai cantar com verdade, com intensidade? É isso que eu quero que você coloque para fora. Eu não quero escolher o que você vai cantar. É claro que as músicas, as letras, elas precisam trazer uma verdade bíblica, elas precisam ter concordância com as Escrituras, mas eu quero que cada um coloque a sua característica. Eu lembro que uma vez a gente fez uma viagem para uma igreja incrível, excelente em tudo. Então, tudo tinha um padrão, tudo tinha um modelo. E eu lembro que eles me falaram, olha, cada virada de ano, então entra uma lista de 60 músicas, e todas essas músicas são tocadas da mesma forma. A gente não tem bandas aqui, então a gente tem ministros, músicos que rodam, e todo mundo aprende a cantar da mesma forma, do mesmo jeito, e isso faz com que sempre um padrão seja estabelecido. Uau, admirável! Não é uma crítica. Agora não serve para mim. Eu lembro quando eu estava saindo de lá, alguém olhou para mim e falou, cara, o que você achou? Eu falei, olha, eu acho que eles são excelentes. Mas para mim, daquilo que eu entendo como meu perfil, meu chamado, a impressão que eu tenho é que existe tanta ordem aqui que não tem espaço para nada que seja extraordinário. Eu lembro que, na época, eu citei até o Alessandro Vilas Boas, que eu acho um cara sensacional, meu amigo, tem algo tão peculiar, tão diferente, as letras são diferentes, a voz é diferente, as composições são diferentes. E eu falei, olha, alguém como o Alessandro Vilas Boas nunca teria espaço num lugar como esse, porque o que ele tem de diferente, que é o que há de especial nele, não encontraria espaço num lugar assim. Então, nós somos uma família espiritual que não quer engessar todo mundo. Nós queremos que as pessoas coloquem para fora seus dons, as suas características, do seu jeito, com as suas peculiaridades, cada um com a sua identidade, mas com o mesmo DNA. Então, quando você olha para membros de uma família, eu olho para os meus filhos, irmão, eles são completamente diferentes uns dos outros. Um é fleumático, a outra é sanguínea colérica, a outra é colérica melancólica. Então, eles são extremamente diferentes. Eu olho para os três e falo, cara, se eu te fizer 20 filhos, eles vão ser completamente diferentes uns dos outros. Mas eles são todos labatizinhos. Eles são de uma mesma família, eles têm a sua identidade, a cada um a sua característica, eles têm dons diferentes, eles se expressam de forma diferente, mas eles têm o mesmo DNA, eles vêm todos de uma mesma família, de um mesmo pai e de uma mãe, e é isso que nós queremos. Eu quero que as pessoas tenham as suas características. Eu entendo, quando as pessoas chegam aqui na igreja, às vezes elas vêm com o coração queimando para querer servir, trabalhar, e eu já ouvi isso muitas vezes, pastor,
pastor, e eu falo assim, o que queima no teu coração? O que você tem vontade de fazer? E eu entendo o coração das pessoas, elas estão certas, porque elas dizem, pastor, eu quero fazer qualquer coisa, eu quero servir, qualquer coisa, até banheiro limpo. E é muito bom elas chegarem com o coração assim, mas depois eu quero saber o que queima no coração delas. Por quê? Porque eu entendo que o Senhor opera em nós tanto desejar como realizar. Então, com certeza, aquilo que queima no coração dela, aquilo que é o desejo, é onde Deus deu graça, habilidade, capacitação, é onde ela vai ter um diferencial, onde ela vai se destacar e é onde ela vai ser mais feliz. Então eu tenho o meu papel como pastor é entender quem é essa pessoa, qual é o lugar dela no reino, qual é a característica. Eu vou valorizar aquilo que é sua identidade, a sua peculiaridade, mas ela precisa ter conosco o mesmo DNA, ela precisa ser dessa mesma família espiritual, ela precisa ter essa cara dessa família, Cornerstone. Então eu quero que você leia comigo em 1 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 14, Paulo diz assim, não vos escrevo essas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é o meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como em toda parte ensino em cada igreja. Então o que Paulo está dizendo aqui é, eu sou pai de vocês, nós somos uma família espiritual e nós precisamos ter o mesmo coração. E ele está dizendo, olha, quando vocês receberem Timóteo, vocês vão perceber que Timóteo não ensina só o que eu ensino, mas Timóteo ensina pelo mesmo motivo, com o mesmo coração. Ele não só sabe o que eu sei, mas ele se move, ele tem o mesmo coração que eu, ele tem o mesmo DNA que eu. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. É claro que a orientação de Paulo aqui não é para que as pessoas não fossem pensantes, para que elas não pudessem questionar, para que elas não pudessem ter pontos de discordância serem discutidos. Elas podiam sim ter divergências, diferenças, inclusive isso faz com que todo mundo cresça, desde que se tenha o mesmo coração. Se faça parte da mesma família. Querido, quando eu olho para a minha família, nem com a minha esposa eu concordo em tudo, e glória a Deus por isso, porque nós nos ajudamos nas nossas diferenças. Esses dias eu estava escrevendo o capítulo para um livro que logo vai ser lançado, e quando eu terminei, eu estava escrevendo sobre unidade, e eu falei, olha, nem na minha igreja eu concordo com tudo, e essa é verdade, é uma verdade. Por quê? Porque quando eu olho para a minha igreja, a gente entende um governo plural. Então eu entendo que tem áreas que sim, eu preciso dizer o que não é, como é, mas tem áreas que não são do meu domínio. E eu quero ter um governo plural, eu quero ouvir as pessoas, eu preciso de pessoas que pensam diferente de mim, que discordam de mim. Então, quando eu olho para a minha igreja, nem com a minha igreja mesmo eu concordo com tudo. Por quê? Porque se não fosse um governo plural, que eu entendo que é necessário, e se não fosse áreas que eu entendo que não são do meu domínio, e eu preciso de outras pessoas decidindo, eu faria várias coisas diferentes. Então, irmão, nem dentro da minha igreja que eu fundei eu concordo com tudo, nem com a minha esposa eu concordo com tudo, mas nós somos uma família. E nós estamos unidos no mesmo coração, no mesmo propósito, tanto na minha família como igreja. Agora eu quero ler um texto com você, e como esse texto mexe com o meu coração.
Esse texto mostra tanto aquilo que era o caráter familiar da igreja. Paulo usa palavras de uma forma tão preciosa, e essas palavras mostram o tipo de relacionamento que Paulo desenvolvia com seus discípulos e com as igrejas que ele dava cobertura. São palavras assim simples, mas que mostram como era o coração da igreja, como a igreja vivia. E eu estava lendo esse texto à tarde, e eu fui às lágrimas lendo isso aqui. Eu falei, Deus, é isso aqui que a igreja, é essa vida simples que nós precisamos entender. Olha como esse texto é maravilhoso. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Fala de dividir um coração. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudades de todos vocês, está angustiado, porque ficaram sabendo que ele estava doente. Ele está falando, olha, vocês enviaram esse cara para me ajudar, mas ele ficou doente aqui, e ele ficou sabendo que vocês souberam que ele estava doente, ele ficou preocupado com vocês, ele está ansioso para ver vocês, para matar a saudade, para vocês verem que ele está bem. Cara, isso é vida simples, cotidiana, diária da igreja. Pois ele tem saudades de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como esse, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não podiam dar. Uau! Isso fala de uma vida simples, da vida cotidiana da igreja, de como deveriam ser as relações e com que coração a gente deveria se envolver com a igreja. O que Paulo está dizendo, o que Paulo queria aqui era transmitir um coração, uma forma de sentir, de amar. Ele queria aqui formar uma família espiritual. E isso exigia relacionamento, tempo, exigia mesa, envolvia dividir a vida, tanto as alegrias quanto as tristezas. E isso é ser igreja. E eu vejo isso, eu e minha esposa vemos isso nos nossos discípulos. Quando eu olho para a vida deles, eu vejo que a gente não reproduziu só um modelo, uma apostila de como fazer as coisas, mas eu percebo que nós dividimos o nosso coração com eles. Então, quando eu olho, eu vejo que as pessoas estão na casa deles, as pessoas estão na mesa deles. Às vezes eles chegam lá em casa e falam, nossa, um casal foi na nossa casa hoje e saiu 5 horas da manhã. Eu dou risada, me sinto meio vingado. Estou brincando, queridos, mas eles riem porque é uma coisa que eles fizeram na nossa casa muitas vezes. E porque nós engatamos uma coisa na outra, e de repente a gente chorou, e de repente a gente se alegrou, e de repente a gente orou junto, e quando a gente viu, o sol estava nascendo. Então nós vemos que um DNA, que uma identidade familiar, de família espiritual, foi reproduzida neles. Reproduzir um modelo é fácil, mas reproduzir um coração demanda tempo e exige muita mesa. Estabelecer regras é fácil. Agora, criar uma cultura, ensinar um coração é um processo longo. E a mesa tem um papel fundamental nisso.
Agora olhe, eu quero que você perceba algo comigo, eu quero mostrar algo para você. Algo que Jesus quer nos ensinar. Eu já falei isso, mas eu quero repetir. Em sua última noite como homem de Jesus com os seus discípulos, o que ele faz? Ele chama esses caras para a mesa, ele lava os pés deles, ele parte o pão com a sua mão, ele serve cada um. A conversa de Jesus com seus discípulos na mesa da Páscoa é a conversa mais longa de Jesus registrada nos evangelhos. É a conversa mais longa, ele passa boa parte da noite conversando com esses homens. A última noite dele, sabia que estava prestes a ser morto. E nessa conversa Jesus instrui, Jesus serve, Jesus manda eles seguirem seu exemplo. Ele dá de comer a esses homens, ele faz revelações importantes. Ele diz que alguém vai o trair, ele diz que vai entregar a sua vida. E ele faz uma promessa e diz, eu não vou mais tomar do fruto da videira até que vocês estejam comigo no reino do meu Pai. Ele diz, eu estou esperando vocês para a mesa. Aí Jesus é crucificado, morre e ressuscita no terceiro dia. No domingo da ressurreição, Jesus faz 4 aparições. A primeira delas é para Maria Madalena no sepulcro. A segunda delas é uma aparição para Pedro, que a Bíblia não traz quase detalhe nenhum. Lucas capítulo 24, versículo 34, só diz, Jesus apareceu para Simão, e essa conversa é ali no domingo de Páscoa ainda. Mas depois disso, Jesus aparece para 2 discípulos que desciam de Jerusalém para um povoado chamado Emaús. E esse encontro de Jesus termina onde? Na mesa. Quando Jesus está partindo o pão, conversando com esses homens, e as escamas dos seus olhos caem, e eles têm a revelação de que aquele era Jesus. Depois disso, Jesus aparece para todos os discípulos, só Tomé não estava junto. Isso está lá em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 36. A palavra do Senhor diz assim, enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. E ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse, por que vocês, porventura, estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes disse, olha o que Jesus falou. Vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele o comeu na presença deles. E disse-lhes, Jesus está na mesa com esses caras, ele está comendo peixe e ele começa a instruir. Foi isso que eu lhes falei, enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo ao meu respeito, que está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. Última noite de Jesus como homem, o que ele faz? Passa boa parte da noite na mesa. Jesus ressuscita das 4 aparições. Uma ele vai para a mesa com os discípulos no caminho de Emaús e outra ele senta com os discípulos para comer. Jesus voltou com fome do Hades. Agora é muito interessante porque uma semana depois, no meio disso ainda tem uma aparição nova para os discípulos, quando Tomé está no meio, e a Bíblia diz que Jesus se apresenta no meio deles quando eles estavam comendo. Uma semana depois, Jesus aparece para os discípulos de volta, e olha o que acontece. Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 4. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filho, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco
e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Vá um pouquinho comigo, pula do versículo 6 para o versículo 9. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastando a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que Jesus ressuscitou dos mortos. Querido, eu acho que Jesus tem algo para ensinar aqui, e não é uma receita de peixe assado, e nem que a gente tem que comer o tempo todo, mas existe um princípio aqui, e o princípio é que a vida cristã, ela precisa ser compartilhada. Nós dividimos a vida de Jesus enquanto nós vivemos de forma simples e temos comunhão uns com os outros na mesa. A vida da igreja, ela não acontece nas conferências, ela não acontece nos eventos. Todas essas coisas podem ser boas, mas elas não são a essência. A igreja vive e se move nas casas, a igreja vive e se move na mesa, na amizade, nos relacionamentos uns com os outros em torno de Jesus. Todas essas vezes, Jesus leva esse povo para onde? Para a mesa, para comer junto. O que Jesus está tentando ensinar para mim e para você é que a vida da igreja, o cristianismo autêntico, ele acontece na vida diária, simples, de quando nós estamos uns com os outros reunidos em torno de Jesus, vivendo de forma simples, nos envolvendo uns com os outros, dividindo o pão e sentando na mesa. E eu quero dizer para você que isso é uma decisão. Porque tudo isso exige trabalho, exige compromisso, é muito mais fácil ficar escondido. Às vezes eu brinco com as pessoas, eu digo, olha, eu nasci no tempo errado de ser pastor. Porque quando eu era moleque, ser pastor era só subir no púlpito para pregar. Hoje a gente discipula as pessoas e isso dá muito trabalho, mas isso é a vida autêntica da igreja e é uma decisão. Assim como você decide entregar a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que ser igreja é mais um passo, isso é uma decisão também. Então é uma decisão ter relacionamentos profundos, é uma decisão abrir a sua vida, é uma decisão amar quem está próximo de você, é uma decisão me envolver com a vida das pessoas, é uma decisão servir, é uma decisão abrir a minha casa, é uma decisão expor os meus pecados, é uma decisão me tornar um discípulo, é uma decisão ser igreja. E isso é muito diferente de simplesmente frequentar uma igreja, isso precisa entrar no seu coração. Ser igreja é muito diferente do que simplesmente frequentar uma igreja. Mais importante, queridos, do que escolher uma igreja para frequentar, é escolher primeiro ser igreja. E inclusive o entendimento disso é tão importante, porque realmente escolher ser igreja vai influenciar diretamente no tipo de igreja que você vai escolher para frequentar e para fazer parte. Porque não é toda igreja que vive isso. Então, quando você decide ser igreja de verdade, isso tem que influenciar diretamente no tipo de família espiritual e de igreja que você escolhe frequentar. E eu escolho ser igreja, eu escolho abrir minha vida, eu escolho me expor, eu escolho confessar pecado, eu escolho servir, eu escolho me envolver, eu escolho amar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. A versão que eu vou ler, a NAA, Nova Almeida Atualizada. E diz assim:
Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas aquilo que também é dos outros. Isso é ser igreja. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você que depois de ouvir tudo isso, existe uma pergunta que você precisa se fazer. Existem algumas perguntas que você precisa se fazer. E a primeira pergunta é, você precisa fazer para você mesmo: eu sou igreja? Faça essa pergunta para você. Eu sou igreja? Faça essa pergunta: será que falta alguma coisa disso para mim, para que eu seja igreja de verdade? E a terceira pergunta: será que eu realmente quero ser igreja? Será que eu realmente estou disposto a ser igreja? Alguém já disse que a salvação é o milagre de um momento, mas se tornar um discípulo vai exigir de você tudo que você tem. A sua salvação é um milagre de um momento, um milagre de fé. Agora, se tornar igreja envolve muita coisa. E você precisa decidir. Mais importante do que escolher uma igreja para congregar, não que isso não seja importante, é essencial, porque uma coisa implica na outra, mas mais importante do que escolher uma igreja para congregar, é escolher ser igreja. Porque se você não quiser ser igreja, as coisas também não vão acontecer em lugar nenhum. Eu gostaria de te convidar a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, e eu quero orar com você. Senhor meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra. Eu compartilhei essas verdades da melhor forma que eu pude. Mas só o teu Espírito pode tornar a tua palavra viva e ativa, a ponto de ela falar de forma pessoal conosco, verdadeira, trazer revelação, enraizar essas verdades e princípios no profundo do nosso interior. E eu te peço que o Senhor nos choque com a sua palavra, nos confronte com a verdade da sua palavra. E eu te peço que o Senhor nos traga a revelação, que nós possamos ser sinceros em primeiro lugar conosco mesmo e depois com o Senhor, ao dizer para nós mesmos: nós somos igreja. O que falta para mim, Jesus, para que eu seja igreja? O que falta, o que eu preciso mudar, o que em mim precisa morrer para que eu não seja um só, para que eu seja nós, para que eu seja parte verdadeira, real, integrante do seu corpo, onde nós estamos unidos, onde nós nos preocupamos uns com os outros, onde nós estamos integrados e dividimos a nossa vida uns com os outros e a sua vida, Jesus. Nos ajuda, Pai. Tira todo engano, todo sofisma, todo conceito errado e realinha o nosso coração, aquilo que é ser igreja de verdade. Tua palavra fala que o Senhor Jesus será revelado quando as pessoas olharem para nós e nos verem amando uns aos outros, Senhor. O Senhor que é revelado. Nos confronta com essa verdade, nos ajuda, Pai, nesse contexto tão complicado de pandemia, a entendermos, Senhor, que os relacionamentos eles não podem morrer, Senhor. Apesar de eu entender que existe um campo missionário a ser alcançado, que é o trabalho na internet, Deus, nós nunca podemos deixar que os relacionamentos pessoais de verdade, que a mesa seja substituída por qualquer outra coisa. Nos revela isso, faz entrar no nosso coração essas verdades, nos ajuda, nos dá coragem, disposição e amor, Senhor, para nos envolver uns com os outros dessa forma. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? De coração eu desejo que essa verdade
entre no seu coração. Se for preciso, ouça essa mensagem de volta, leia os textos de volta, mas que essa verdade possa penetrar o seu coração como uma espada de 2 gumes, como uma flecha quente, mostrando essa verdade que é inegociável. A gente precisa viver a igreja de verdade. Deus te abençoe.